Olá, olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia! Hoje, manhã de terça-feira, nós estamos aqui com o programa Café com Graça, meditando essa semana no Salmo 23, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperte aí esse polegar para nos ajudar a distribuir esse conteúdo. Acione aí as notificações, né, aquele sininho, para que chegue o aviso quando a live começar. E também compartilhe com o povo que você tem relacionamento aí, os seus grupos de família, de igreja, de colega de trabalho. Com certeza, a palavra de Deus tem o poder de transformar as pessoas. Olha, você não sabe o poder que é quando você para estudar, para meditar, para receber um alimento fresco como esse. Veja que nós estamos meditando no Salmo 23, um salmo que todos olham e não acham que não tem mais nada ali dentro. E Deus tem grandes revelações para nós, realmente coisas preciosas, tesouros preciosos da palavra para as nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar, quer nos abençoar. Né? Nós começamos a falar ontem, segunda-feira, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, nós, além de vermos e enxergarmos o Senhor como nosso Salvador, precisamos de vê-lo como nosso pastor. Para quê? Para que, de fato, todo o conhecimento de Deus se manifeste nas nossas vidas. Eu disse que para que isso se cumpra na sua vida, você precisa descansar. Então, nós lemos aquele verso aí, né? Vamos ler aí o verso 1 e o verso 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, descansar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Então, todo o suprimento de Deus para a sua vida vai vir quando você aprender a descansar. Quando você descansa, Deus então vem e fala com você. E eu falei para você que tem muita gente agitada, né? Como Marta, que vive até ouvindo pregações, até, entre aspas, orando, né? Eles falam, não, pastor, eu vou dirigindo e orando. Amém, isso é bênção. Não, pastor, eu estou trabalhando e orando. Isso também é bênção. Mas não dá para tirar um momento para aquietar os pés do Senhor, para descansar aos pés do Senhor, para ouvir dele como Maria fez. O Senhor diz que entre Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Eu encerrei ontem dando testemunho de John D. Lake. John D. Lake foi um missionário, né, canadense que foi para a África. E na época da peste bubônica, os vermes chegavam na sua carne e morriam. E eles então fizeram uma pesquisa, né? Colocaram lá aqueles eletrodos, né? Aquelas agulhas. E aí, quando ele lia o Salmo 23, aquelas agulhas, elas ficavam todas alvoraçadas, né? E eles diziam então que John D. Lake era especial. E ele dizia: não, é quando eu leio o Salmo 23, não é só o Salmo 23, toda a palavra, né? Mas quando ele lia o Salmo 23, o Espírito Santo vinha sobre ele, e ele então, as agulhas então ficavam ali agitadas, né? Então que há um poder muito grande quando você medita e descansa na presença de Deus, né? Lá nos Estados Unidos tem um empresário que eles procuraram ele para saber qual que era a sabedoria que ele tinha, porque todo empreendimento que ele fazia, ele ganhava muito dinheiro. Toda ideia que ele tinha prosperava muito. E eles foram atrás dele para perguntar o que que era. E ele disse: não, eu antes de ter uma ideia, eu sento na varanda da minha casa, eu pego a Bíblia e leio o Salmo 23 bem lentamente, descanso na presença do Senhor, e as ideias vêm. As ideias vêm e eu passo a fazer aquilo. E aquilo é bênção na minha vida. Todos os negócios que eu faço são bem-sucedidos. Ou seja, eles foram lá para receber um treinamento, mas o treinamento foi o Salmo 23.
Pastor, eu estou com dificuldade de dormir. Leia o Salmo 23. Ao invés de você contar carneirinhos, leia o Salmo 23, medita no Salmo 23, que você vai dormir muito bem. Aliás, quando você descansa, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. A Bíblia diz que o justo deita e logo pega no sono. Então, o sono do justo tem que ser um sono de descanso. Mas eu vou te falar, existe algo poderoso quando você dorme descansando. Porque tem gente que dorme e não descansa. Tem até pesadelos à noite, né? De tanta preocupação, de tanta ansiedade. Mas lá em Jó tem um texto muito poderoso. Jó capítulo 4, verso 12, diz assim: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre o homem. Eu não sei se deu para entender esse texto, mas vou explicar ele para você. Ele está dizendo o seguinte, que existe uma palavra que o Senhor fala com você em segredo. E os seus ouvidos ouvem o sussurro dela da parte de Deus. Mas quando isso acontece? Isso acontece, segundo o texto, quando você deita e pega em sono profundo. O que é o sono profundo? É o sono do descanso. Se você for lá e fizer aquele teste, dormir lá na clínica, eu já fiz isso, coloca um monte de eletrodo em você para checar o seu sono. Porque o que descansa você é o sono profundo. E aí o que acontece? Jó está dizendo que quando você deita o sono do justo, descansa na presença de Deus, e você deita para descansar e dorme bem, o Senhor fala aos seus ouvidos segredos. Então, quando você está preocupado, pensando como que você vai resolver uma determinada situação no outro dia de manhã, mas mesmo sabendo que você tem um grande desafio no outro dia e você vai dormir descansado, confiado em Deus, o Senhor dá as direções para você. Quando você acorda de manhã, você fala: vou fazer isso. Ah, já sei o que eu vou fazer. Quantas vezes eu me vi num beco sem saída. Eu me vi numa bifurcação, não sabia para que lado, que decisão eu iria tomar. E eu simplesmente comia bem e ia dormir muito bem. Mas no outro dia eu acordava cedo, já sabendo o que é que eu deveria fazer. Entende? Então, assim, esse descanso é importante. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Você tem que deitar, tem que descansar. Descansar no meio da provisão, no meio da comida, sabendo que o Senhor vai te suprir. Eu não sei se você sabe, mas quando o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, eles ficaram anos no deserto. Anos no deserto. E o suprimento de Deus para a vida deles era o maná. Deus mandava o maná, né, todos os dias para que eles pudessem comer, para que eles pudessem, né, suprir as suas necessidades. Mas é interessante, o maná não era fruto do trabalho deles. O maná era fruto da graça de Deus. Lá no deserto ninguém trabalhava, não tinha como trabalhar. No deserto ninguém planta, ninguém colhe. Mas eles viviam normalmente. Eles comiam normalmente. Por quê? Porque Deus mandava o sustento do céu. Agora, o mais interessante é o horário que esse maná caía. O maná caía junto com o orvalho. E o orvalho cai na madrugada, no melhor sono da noite, quando você está em sono profundo. Então, aqueles que aprendem a descansar em Deus, eles sabem que no outro dia o suprimento vai estar à disposição dele. Entende? O povo acordava cedo, a farinha estava lá. Era só juntar e fazer o pão de queijo. Era só juntar e fazer o bolo. Por quê? Porque Deus é fiel, Deus é o nosso pastor. Ele nos faz assentar em pastos verdejantes. Então, quando você descansa, quando você dorme, o Senhor te dá. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada.
Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que acordar de manhã, tem que juntar o pão, né? Você tem que cozinhar, você tem que fazer. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus tem suprimento para você. E o suprimento vem quando você descansa, quando você dorme. Todas as bênçãos de Deus estão ligadas à obra da cruz. Foi na cruz que ele levou a nossa doença para que nós fôssemos sarados. Foi na cruz que ele levou a nossa maldição para que nós fôssemos abençoados. Foi na cruz que ele levou uma coroa de espinhos para que nós tivéssemos uma coroa de glória. Cruz que ele se fez pobre, aquele que era dono de tudo, pobre, para que eu fosse enriquecido. Na cruz, ele foi chamado de filho do homem, para que nós fôssemos chamados filho de Deus. Em todos os momentos, o Senhor chamou Deus de Pai. Mas lá na cruz, ele não chamou de Pai. Ele chamou de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele chamou a Deus de Deus lá na cruz para que eu e você pudéssemos chamar ele de Pai. Abba, Pai, Paizinho querido. Lá na cruz, após a cruz, ele desceu ao inferno para que eu e você pudéssemos subir ao céu. Então, todas as bênçãos de Deus estão ligadas à cruz. À cruz. E aí, Efésios é muito claro, Paulo é muito claro, quando ele fala as dinâmicas das suas cartas, quando ele mostra a dinâmica das suas cartas. Entende? Paulo sempre começa com querigma, com evangelho, e depois termina com didaquê. Ele começa dizendo: vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Depois ele diz: vocês têm que andar de modo digno do evangelho. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Entende? Você vê essas duas coisas muito presentes no livro de Efésios. Lá no capítulo 2, verso 6, diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. E nos fez assentar. Então, o evangelho ou a caminhada cristã começa com você assentado. Não começa com você fazendo, começa com você assentado. Depois que você assenta, então você anda. Olha o capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado. Primeiro você assenta, depois você anda. É assim o caminho de Deus. Mas nós queremos fazer o quê? Nós queremos andar primeiro, fazer primeiro, para depois descansar. Não, Deus não é assim. Primeiro você assenta. Faz igual Maria. Assenta aos pés do Senhor. Depois você levanta para fazer. Entendeu? Então, se você olha, por exemplo, para a criação, o Senhor criou todas as coisas em 6 dias. Mas o homem, ele criou no último dia, no sexto. No sexto dia. Então, até o quinto ele criou todas as coisas. No sexto dia ele fez o homem. No sétimo dia seria o primeiro dia de vida do homem. Então, supostamente, para quem chegou no primeiro dia, quem chega o primeiro dia numa empresa tem que ralar. Quem é o primeiro dia numa empresa tem que ralar. Entendeu? Mas aí, primeiro dia do homem foi o sétimo dia de Deus. Deus descansou. Falou para Adão: não, você não vai trabalhar, você vai descansar. Amanhã você trabalha. Por quê? Porque esse é o princípio de Deus. Primeiro você assenta, depois você anda. Não queira andar para descansar. Queira descansar para andar. Entendeu? Esse é o princípio aqui da palavra de Deus. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Mas ele continua: leva-me para junto das águas de descanso. Então, essa palavra aqui, águas tranquilas, né? Descanso aqui, águas tranquilas. Tranquilas fala de quietude. Quietude. Chamado de nuká. A palavra original aqui é nuká. O que é isso? É um lugar de paz. Lugar de paz. Você sabe o que o homem mais precisa? De uma paz interior. Ele precisa de uma paz dentro de si. Porque o Senhor te guia pela paz ou pela ausência
de paz. Uma das duas coisas. Se você tem paz, você faz. Se você não tem paz, você não deveria fazer. É assim que o Senhor te guia. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, o Senhor diz isso. Seja a paz o árbitro em vosso coração, o qual fostes também chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz o juiz, o árbitro do vosso coração. O que te guia? É a paz. Então ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia junto das águas de paz, de tranquilidade, tranquilas. A sua vida tem que ser uma vida em paz. Não tem trabalho que justifique a perca da sua paz. Não tem ministério que justifique a perca da sua paz. Não tem estilo de vida que justifique a perca da sua paz. Então o Senhor te guia sempre com paz. Então você tem que ser guiado pela paz. Então, se ela é o juiz, muita gente ele tem confusão, né? Ele fala, pastor, como é que eu vou ser guiado por Deus? Deus não falou nada. Mas se Deus não falou nada, faz o que você quiser. Mas é tão simples assim? Sim, faz o que você quiser. Na hora que você for fazer, pode ser que você perca a paz. Se você perder a paz, para. Mas se você continua com paz, faça. Muita gente é assim, né? Eles andam não pela paz, eles andam pela análise, pela lógica humana. Pastor, com quem eu caso? Encontrei um rapaz. O rapaz é de uma família boa, o rapaz é crente, temente a Deus, até lidera na igreja, né? E dá muito certo comigo. E aí, casa ou não casa? Ou seja, isso aqui é uma análise natural. Isso é o que todo homem natural faz. Ele analisa o certo e o errado. Você abre do conhecimento do bem e do mal. Então você deveria ter uma respirada funda, orar e falar, Senhor, é de Deus ou não? Entendeu? Porque se você sente paz, então casa. Se você sente desconforto, não case. Simples assim. Porque veja, tudo isso, essas coisas naturais, podem se perder amanhã. E o que não tem, às vezes, determinadas coisas, pode ter amanhã. Exemplo, dinheiro. Alguém pode ter dinheiro hoje, não ter dinheiro amanhã. Alguém pode não ter hoje e ter amanhã. Alguém pode ser um homem de Deus hoje e desviar amanhã. O outro aqui pode não ser um grande homem de Deus e pode virar um grande homem de Deus. Então, que te guia é a paz. Você não pode andar simplesmente pela análise do certo e do errado. Entende o que eu estou dizendo? Eu lembro de um casal, e eles eram recém-casados. Recém-casados não, tinham uns 2 anos de casamento. Estavam aqui, ele trabalhava numa empresa, mesmo que eu lembre, eu não vou falar. Trabalhava numa empresa e vivia uma vida aqui tranquila. Ele tinha um carro para andar, ele ganhava um bom salário, ela também estava trabalhando. Eles estavam aqui servindo a Deus na obra. Ok. Aí um belo dia, o chefe falou, ó, tem uma oportunidade lá em Santarém. Oh, você sabe onde é Santarém? É longe, é longe. A família dele é toda daqui, a família dela é toda daqui. Eu tô falando de Palmas, né? E aí o que acontece? Não, nós vamos mudar porque nós vamos ganhar 2 vezes mais lá. Eu falei, olha, não vá só pelo dinheiro. Não vá simplesmente pelo dinheiro. Não, não, vou fazer e tal. Resumo, foi. Ficaram lá um ano. Um ano e pouco. Aí todo o dinheiro que eles gastaram a mais, que eles ganharam a mais, eles gastavam para vir aqui ver a família. Entende? Resumo da ópera. Não deu certo, não prosperaram lá, voltaram para recomeçar tudo de novo aqui. Entendeu? Então, essas decisões, elas não podem ser tomadas simplesmente no valor financeiro que você ganha, na casa que você ganhou para morar lá, na situação, na porta que se abriu lá. Olha, tem portas que se abrem que é de Deus, e tem portas que se abrem que é do inferno. Tem portas fechadas que são do inferno, mas tem portas fechadas que são de Deus, porque Deus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar, mas ele também fecha portas que ninguém pode abrir.
Então é importante você ouvir de Deus. Ouvir de Deus. Mas como que eu ouço de Deus? Ouça na paz. A paz seja o árbitro do vosso coração. Então eu vou te dar alguns conselhos aqui. Então, diante de uma decisão que você tem que tomar, se não tem tempo de você orar, se é aquele negócio assim estressado, que você tem que tomar decisão agora. Se você não tomar decisão agora, perdeu o negócio. Então não é para você. Não faça. Não faça. Vá para casa, pense e ore. Se tem tempo de você pensar em orar, faça. Não tem, não faça. Simples assim. Segundo, se ficou desconfortável, então não faça. Eu sei que as pessoas, elas querem álibi. Elas estão desconfortáveis, mas elas querem um álibi. Então alguém chega para mim e fala: "Pastor, eu posso revender coisas do Paraguai aqui?" Só o fato de perguntar já mostra, porque se você tem paz no que está fazendo, não precisa nem perguntar. Mas o que ela quer saber? Ela não quer saber se pode revender, abrir um comércio aqui legalmente. Ela está perguntando se ela pode fazer contrabando. É isso que ela está perguntando. Eu posso contrabandear mercadoria ilegal e vender aqui? É isso que ela está perguntando. E ela está desconfortável. Mas aí ela quer alguém que fala para ela: não, pode fazer, o que é isso? Deus abençoa. É isso que ela quer. Mas ela está desconfortável. Então, para que anda por aquilo que é a paz no seu coração? Terceiro, se você sente paz, mesmo que você não entenda, faça. Faça, porque tem gente seguinte, ele tem paz em fazer, mas ele quer analisar a situação. Não, não analisa. Não analisa muito, não. Entendeu? Faça de acordo com o Espírito, de acordo com a paz que está no seu coração. Então, as coisas de Deus é como um rio. O Espírito Santo é como um rio. Entende? Se está correnteza demais, está agitado demais, não faça. Mas se está águas tranquilas, então é a hora de você fazer. Quando você faz assim algo pela agitação, o mesmo esforço que você gasta para realizar é o esforço que você vai gastar para consertar o que você fez. Compreende? Foi assim com Abraão. Abraão, Deus falou para ele: eu vou te dar um filho, fica em paz, eu vou te dar um filho. Eu vou fazer de você. Não falou para ele que ia dar um filho, falou para ele que dá uma multidão. Eu vou fazer de você uma multidão numerosa, as estrelas do céu, como a areia da praia, entende? Sua descendência vai ser monstruosa. Você não vai poder contar, tenta contar as estrelas, falou para ele, entende? Aí o que que acontece? O tempo vai passando. O tempo vai passando e cadê o filho? Nada do filho chegar. Essa é a questão. Nós ficamos agitados, preocupados, nós queremos saber como. Nós não temos que saber como Deus vai fazer, nós temos que crer que Deus irá fazer. É assim que é. Isso é andar nas águas tranquilas. Mas aí o que acontece? Chegou um momento que Sara não podia ter mais filho. E aí Sara apelou. Falou: ah, você fala aí que Deus vai te dar um filho, que Deus falou com você, mas você não faz nada. Esse é o discurso aí fora, né? Que nós falamos, mas não fazemos nada. Nós achamos que só Deus vai fazer. E eles querem fazer. Mas aí Abraão caiu nessa. Sara falou para ele: faz alguma coisa, meu amigo. Se você não fizer nada, Deus não vai fazer. Vai fazer o seguinte: pega a minha serva Sara, tem um filho com ela. O filho que você tiver vai ser o nosso filho. Abraão concordou. Concordou. Entende? Porque pressionado, foi lá e dormiu com Agar e teve um filho chamado Ismael. Ok, Deus aceitou? Olha só, o dia que Deus falou para Abraão que Isaac tinha nascido, que era o filho da promessa, falou para ele: sobe no monte, pega seu filho, seu único filho. Como único? Se ele tinha Ismael e tinha Isaac, ele tinha dois filhos, mas Deus não reconhecia. Por que, que Deus não reconhecia? Porque era era fruto do esforço humano. Entende? Não era fruto da paz.
não era fruto da espera, não era fruto da confiança em Deus. Então, ele, na agitação, fez. Acontece que depois que ele gerou Ismael, que Sara não podia ter filhos, Deus esperou ele não poder também. Quando ele não podia e Sara não podia, o que Deus fez? Deus deu um filho para eles. Agora, eles não tinham como dizer, isso aqui, ó, foi eu que fiz. Porque eu sou bom, eu fiz um treinamento com fulano de tal, eu aprendi as técnicas, entende? De ter uma grande empresa. Não, não. Abraão não podia dizer nada. Se perguntassem para ele como que esse filho aconteceu, ele falou, não sei, isso aqui é fruto do poder de Deus. Eu só esperei e Deus fez. Compreende o que eu estou dizendo? Então, há coisas que você pode fazer, claro, mas faça na paz. Faça na paz. Andar em águas tranquilas é isso. Não é andar na agitação, na correnteza. Deixe o Espírito Santo te guiar. Ao invés de você ficar questionando, analisando tudo, dá uma respirada funda. Vê se você sente paz para fazer determinadas coisas, para tomar determinadas decisões. Por isso, todo homem de Deus ora antes. Entende? Você quer saber se você depende de Deus ou não? Existe um dependenciômetro. O dependenciômetro é a oração. Você ora para comprar um carro? Você ora para casar? Você ora para mudar de emprego? Você ora para saber que decisão você vai tomar? Você ora para saber o que você vai fazer em determinadas áreas da sua vida? Quando você faz isso, você depende de Deus. E depender de Deus é andar em águas tranquilas. Então, sempre seja a paz, a tranquilidade. Entende? Volto a dizer: tudo aquilo que não te permite orar, buscar conselhos, não é de Deus para você. Mas tudo aquilo que traz paz ao seu coração, então você pode caminhar. Então, o Senhor te faz deitar em pastos verdejantes e leva você às águas de descanso, às águas tranquilas. Então, a vida de um filho de Deus tem que ser debaixo de paz, de tranquilidade. Você está em paz? Está em paz no seu trabalho? Está em paz na sua família? Está em paz nos seus estudos? Está em paz servindo a Deus na sua igreja? Isso é muito importante. Se você não está em paz, para. É como um juiz num campo de futebol, numa partida de futebol. Se tem algo errado, o juiz apita. Se tem algo desconfortável em você, pare. Pare. Pare agora. Recomeça tudo de novo. Entende? Recomece tudo de novo. Do zero. Entende? Não é tempo perdido. Pelo contrário, as coisas de Deus sempre dão muitos resultados. É isso que eu quero declarar na sua vida. Nós estamos aqui meditando, hoje, terça-feira. Amanhã nós vamos continuar aqui meditando no Salmo 23. E Deus tem muito para falar com você. Por isso, hoje, ande na paz. Esta semana, ande em águas tranquilas. É isso que o Senhor quer. Ele é o seu pastor, nada vai te faltar e Ele vai te guiar nesta paz do Espírito Santo na sua vida. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão, abençoa a vida dele. Ó Deus, que ele tenha a revelação de que o Senhor de fato é o seu pastor, nada vai faltar para ele, toda provisão. Eu declaro que ele está deitado em pastos verdejantes, ele está deitado na provisão celestial do Senhor para a vida dele. Mas, ó Deus, o Senhor o guia nas águas tranquilas, na quietude, na paz no seu espírito. Dê a ele, ó Deus, noites abençoadas de sono, debaixo de paz. Fala aos seus ouvidos, para que no outro dia ele compreenda que o maná está preparado para ele. Toda provisão, toda direção para a vida dele está preparado na tua presença. Oh Deus, obrigado, obrigado. Deus te abençoe, meu querido. Deus tem muito para fazer na sua vida e eu quero convidar você a permanecer comigo aqui todas as manhãs. Se você não pode assistir ao vivo, participar ao vivo, né? Participe durante o dia, né? Acesse esse link e seja abençoado para a glória de Deus. Deus te abençoe, tenha um dia e uma semana repleta da sua bênção em nome de Jesus.